Então vamos lá, galerinha. Vamos ajudar aqui, vamos fazer a resolução dessas questõezinhas da UERJ aqui. Daqui a pouco a prova tá aí. Então, nada mais justo fazer algumas questões relacionadas ao UERJ, tá? Então vamos fazer a primeira questão aqui. Nossa primeira questão aqui, nós temos um campo elétrico uniforme, né? Você já lembra na nossa aulinha, nós tivemos há pouco tempo sobre campo elétrico uniforme. Sendo que nessa questão aqui, ele me fala aqui nessa ilustração, ele tem uma partícula aqui que a massa é desprezível. Normalmente essa partícula de massa desprezível a gente vai considerar sempre a nossa carga de prova, né? E essa nossa carga de prova ela é positiva, tá? Adquirindo maior energia potencial elétrica se colocada em qual ponto, tá? Então o que a gente teria que analisar primeiramente nessa questão? Primeira coisa, a gente teria que analisar a nossa fórmula, tá? De energia potencial elétrica, que é o nosso K, Qzão, que é da carga geradora, nosso Qzinho da carga de prova sobre a referida distância, tá? Então, para a gente analisar aqui, pensa o seguinte, né? Uma coisa que eu vou colocar aqui, a primeira situação é distância, tá? E energia potencial elétrica. Elas são grandezas inversamente proporcionais. À medida que eu tenho a diminuição dessa distância, eu tenho um aumento de energia potencial, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos levar em consideração que a carga geradora, né, é Q, módulo Q, porém se nós considerarmos positivo, ela vai ser mais Q, e se considerarmos negativo, ela vai ser menos Q, porém com o mesmo módulo. A nossa carga, né, de prova, ela é uma carga Qzinho, que já foi dita no exercício que ela é uma carga positiva, tá? Então eu vou fazer o seguinte, quando eu vou analisar a situação 1 e a situação 4, por quê? A situação 1 é a que ela está mais próxima à carga geradora positiva, e a 4 é a que está mais próximo da carga geradora negativo, lembrando que nós temos aí esse campo elétrico uniforme, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vou pegar a situação 4. Então a situação 4 me diz o seguinte, essa minha energia potencial, ela vai ser igual ao nosso K, lembrando, nosso K no vácuo, tá? Aqui a gente não vai precisar saber o valor de K, a gente só vai analisar o que pode acontecer. Como a gente está usando a carga, por exemplo, menos Q, eu vou usar a mais próxima menos Q, que é essa que está aqui, ó, tá vendo? Essa que está aqui. Então o que vai acontecer? Eu vou usar essa carga menos Q, pronto, botei menos Q aqui. E aí eu vou fazer a seguinte situação agora aqui, do lado, eu vou botar menos Qzão vezes o meu Qzinho que é a nossa carga de prova, sobre essa distância D, que eu não sei, eu vou chamar de D4, tá? Eu sei que é uma distância pequena, tá? Eu sei que é uma distância pequena em relação a 3 e 2 e a 1, levando em consideração a carga geradora negativa. Mas eu vou botar essa distância aqui. Isso aqui vai ter um módulo menos K, Qzinho sobre essa D4. Tudo bem? Então essa é a minha energia potencial no ponto 4. Agora eu vou analisar a minha energia potencial na primeira, ou seja, na primeira carga. Vou fazer o seguinte, ó, a minha energia potencial é igual ao meu K, Qzinho, sobre a minha distância. E aí, olha o que vai acontecer. Agora, quando eu estou pegando 1, eu estou analisando 1 em relação à carga geradora menos Qzão também, tá? Vou analisar em relação a menos Qzão também. Por quê? A maioria das vezes, a gente sempre vai escolher uma carga geradora. Na maioria das vezes, a gente vai usar o Qzão. Nesse caso, eu vou usar o menos Qzão para dizer para vocês que independe do lado que eu esteja usando, o princípio vai ser o mesmo, tá?
Então, ó, para a situação 1, ou seja, para a carga de prova na posição 1, eu vou fazer o seguinte. O meu Ezão vai ser igual ao meu K, né? Vezes menos Q, porque eu estou analisando em relação a menos Q, vezes a minha carga geradora sobre a distância de 1. Só que eu sei que essa distância 1, ó, ela é maior do que a distância 4, tá? Isso eu estou fazendo em relação à carga menos Q, que é esse lado aqui do meu campo elétrico uniforme. Então, gente, isso também vai dar, ó, menos K, Qzinho sobre D1. Agora pensa o seguinte, D1 em relação a menos Qzão, não é maior do que D4? Então pensa o seguinte, vamos supor, vou colocar em valores, que vocês observam melhor na situação de valor. Eu vou pegar da situação 4 e vou dizer que esse valor em cima, menos KQ sobre Qzinho, eu vou dizer que esse valor é 10, tá? Então eu vou botar aqui, ó, menos 10 sobre essa distância D4, eu vou chamar essa distância D4 de 2. Tudo bem? Então eu vou botar aqui 2, estou estipulando o valor. Isso vai ficar menos 5. Essa é a minha energia potencial em relação ao ponto 4. Agora eu vou analisar em relação ao ponto 1. Lembrando que aqui em cima, ó, menos Qzinho, é o valor de menos 10 que eu já havia falado, ó, menos 10. Só que essa minha distância agora, ó, de 1 até essa carga, eu vou chamar de 5, pronto. Essa distância vai ser 5 agora. Então, ó, sobre 5. Isso vai dar menos 2. Pergunto a vocês, entre menos 5 e menos 2, quem é o maior potencial? Exatamente. Então, nesse ponto 1 é o que eu tenho o maior potencial. Por quê? Menos 2 ele é maior do que menos 5. Wanderson, se eu fizer em relação à placa positiva, vai dar a mesma coisa? Vai. Tá? Então, questão 1, alternativa, letra A. Beleza? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer a nossa questão 2. A nossa questão 2 é a seguinte, ó. A nossa questão 2 é a seguinte. Eu tenho uma seção do condutor, né? E aí atravessa 4,10 a 18, né, elétrons em 20 segundos. Então a questão número 2 é a seguinte. A gente vai fazer a seguinte situação. Nossa Q é igual a N vezes E. Quem é esse Q, Wanderson? N é o número de elétrons que está passando, 4 vezes 10 é 18. E quem é esse nosso E, Wanderson? É o nosso constante eletrostática, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Resolvendo isso aqui, isso vai dar 4,1,6, dá 6,4, vezes 10 a menos 1 coulombs. Tá aqui. Beleza? Isso em 20 segundos. Nós sabemos que a nossa intensidade média de corrente, né, nada mais é do que variação de carga sobre um determinado tempo. Nossa variação de carga é 6,4 vezes 10 a menos 1 sobre o nosso tempo, que é 20 segundos. Tá? Isso aqui vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 1 sobre 2 vezes 10. Isso vai dar 3,2 vezes. Embaixo deu 10 a 1, passa para cima menos 1. Vai ficar 3,2 vezes 10 a menos 2. O que, Wanderson? Intensidade de corrente, que é ampere. Foi? Questãozinha 2, mole, suave na nave. Então vamos para a nossa questão 3. Nossa questão 3, um carro se desloca ao longo de uma reta. A velocidade dele varia de acordo com o tempo, conforme indicado no gráfico. Nós temos um gráfico aqui VT, tudo bem? Nós temos um gráfico VT e a função vai indicar o deslocamento em relação ao tempo. Ele quer saber qual é a função horária que vai indicar. Primeira coisa, deixa eu colocar a nossa formuleta aqui, ó, nosso sorvetão.
Então, a nossa fórmula de Sauverton é S igual a S0 mais V0t, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, para a gente fazer uma equiparação aqui. Então, analisando, por exemplo, em relação à velocidade inicial, olhando para o gráfico, dá para saber? De onde começa o movimento? Ou seja, olha aqui, velocidade inicial, tá? É de 5. Então, não tenho, tá? Não tenho, mas eu vou botar o seguinte, ó. S menos S0, vou botar o S0 para o outro lado, mas eu tenho a velocidade inicial, que é 5 vezes o tempo, mais a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Tá? Então agora a gente vai tentar descobrir a nossa aceleração. Mas agora vamos dar uma analisada aqui. Vamos só olhar aqui. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico que V vezes T, confere? Beleza? Na maioria das vezes, né, quando a gente olha para esse gráfico VT, se a gente tem uma situação assim, ó, V vezes T, vamos analisar o que essa multiplicação entre V e T nos dá. Velocidade, ela é em metro por segundo, vezes o nosso querido tempo. Quando a gente faz isso aqui, ó, metro por segundo vezes segundo, isso vai nos dar, ó, metro. Então eu já sei que se eu fizer a área disso aqui, né? Se eu fizer a área disso aqui, eu vou saber, ou seja, qual é o nosso deslocamento. Beleza? Mas eu não quero fazer isso aqui agora não. O que ele está perguntando? A função que indica o deslocamento do carro em relação ao tempo t. Então, aqui nessas alternativas, eu já consegui determinar minha velocidade inicial. Então eu já posso cancelar essa e essa. A única coisa que eu preciso descobrir agora é a nossa aceleração. Wanderson, como é que eu posso fazer a aceleração? Vamos analisar o seguinte. O que é aceleração? Não é a variação de velocidade sobre a variação de tempo? Sim. Qual é a velocidade final desse móvel? Olha, Wanderson, nesse instante 12, eu analiso que a minha velocidade é de 20. Então, eu vou considerar esse pedaço de 20. Menos a nossa velocidade inicial. Qual é a nossa velocidade inicial mesmo? 5. Sobre o nosso determinado tempo. Qual o tempo que transcorreu? 12. Ou seja, isso aqui nada mais é do que 15 sobre 12. Quando eu faço essa conta aqui, isso dá 1,25 metros por segundo ao quadrado. Beleza. Aí o aluno vai, olha para a questão aqui, por exemplo, se ele não descobriu a velocidade inicial, mas ele faz isso aqui, olhou 1,25, aí ele já vem, opa, alternativa C, por causa do valor, tá? Então se atente à primeira coisa, esse movimento, ele está aumentando a velocidade. Se ele está aumentando a velocidade, o nosso movimento é acelerado. Se o nosso movimento é acelerado, a nossa aceleração é positiva. Então a alternativa A e C não poderia ser. Tudo bem? Então eu já achei minha aceleração. Qual é o grande erro? Wanderson, eu vou ter que jogar aqui na fórmula para saber quanto é que está aparecendo ali. Exatamente, ó. Então, esse valor aqui não é 1,25? Na nossa fórmula ficou isso aqui, ó. S menos S0 é igual à nossa velocidade inicial, que é 5 vezes o t, mais a aceleração t ao quadrado sobre 2. Só que a nossa aceleração é 1,25. Tá aqui, ó. Vezes o nosso t ao quadrado sobre 2. O que eu vou fazer agora, Vando? Simples, eu vou simplificar, ó. 1,25 dividido por 2, isso dá 0,625 t ao quadrado, alternativa a letra B. Foi? Suave na nave? Então agora vamos analisar nossa questão 4. Nossa questão 4 é o seguinte: eu tenho uma pista de competição e ele quer saber, dentro dessa pista, o carrinho que percorreu a maior distância em 4 segundos. Ou seja, qual é a numeração? Gente, nós temos um gráfico VT, tá? Então, quando a gente tem a situação do gráfico VT, a área, tá? A área vai nos dar sempre o deslocamento dessa criança. Então, quando a gente olhar para esse tipo de questão, a gente tem que analisar aquele que tem o quê? A maior área, tá? Aquele que tiver a maior área vai ser aquele que vai ter, no caso, o maior deslocamento. Então, nesse caso aqui, eu já posso cancelar a nossa 3 e 4, né? Porque, aparentemente, A1 ou A2 são os que têm a maior área, tá? E aí, a gente vai fazer área por área
para fazer a análise aqui. Então eu vou fazer primeiramente do 1, tá? Então eu vou fazer a área do 1. Quando eu faço essa área do 1, eu tenho aqui nessa primeira parte, ó, um triângulo, todo mundo vê? Ou seja, 2 vezes 0,5 vai ficar 2 vezes 0,5, vai dar 1. 1 dividido por 2 dá 0,5. Então a primeira área, 0,5. Mais, vamos para a segunda área. A segunda área eu vou ter aqui, se vocês repararem, ó, um trapézio, tá? Então a base menor é 0,5, a base maior é 2. Então dá 2,5. 2,5 vezes 1, que é a nossa altura, vai dar 2,5. Isso dividido por 2 dá 1,25. Então 1,25 mais essa área desse retângulo aqui. A área desse retângulo é 1 vezes 2, isso dá 2. Quando a gente soma isso aqui, isso dá 3,75, é a área 1. Beleza? Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou desfazer. Deixa eu só apagar aqui. E aí eu vou fazer o seguinte agora. Agora eu vou calcular a área 2. Quando eu pegar essa área 2, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha a primeira figura. Opa, a primeira figura aqui, Wander, é um triângulo. Beleza. 1 vezes 1, 1. Dividido por 2, 0,5. Então, 0,5 mais. Quando eu pegar a outra figura, tá? Eu vou pegar logo em seguida daqui, ó, até aqui direto, ó. Se vocês repararem, essa figura aqui, ó, é outro o quê? Trapézio. Então, base menor 1, base maior 1,5, 2,5, vezes, aqui é de 1 para 3, são 2, então 2,5 vezes 2 dá 5. 5 dividido por 2, isso dá 2,5. Tá aqui. Mais a nossa área agora da figura 2, que é esse outro retângulo aqui, ó. Esse retângulo vai ser 1 vezes 1,5, 1,5. Então, quando eu somar 1,5 com 2,5, isso já dá 4. 4 com 0,5 e dá 4,5. Confirmando, resposta letra B. Belezuras? Suaves? Então vamos para 5. A questão 5, nós vamos ter o seguinte. Em um longo trecho retilíneo da estrada, um automóvel se desloca com 80 e o outro um caminhão com 60. Então eles estão no mesmo sentido e em movimento uniforme. Em determinado instante, o automóvel encontra-se 60 km atrás do caminhão. Então, ó, eu tenho o carro e aqui na frente eu tenho o caminhão. Tudo bem? A distância que os separa, ele me deu de 60 km, tá? Entre um e outro. Ele quer saber o intervalo em tempos que vai ser necessário para que esse automóvel alcance esse caminhão. Então vamos pensar o seguinte, qual é a velocidade desse carro, Wanderson? A velocidade do carro é 80 km por hora. Qual é a velocidade desse caminhão? A velocidade desse caminhão é de 60 km por hora. Gente, o que a gente pode fazer aqui? Lembrando que os dois estão no movimento retilíneo uniforme. Então a gente pode fazer duas situações aqui. A primeira situação a gente poderia fazer a equação horária de cada um. Tá? S é igual a S0 mais VT. Igualar as posições e ali a gente achar. Ou a gente também pode fazer por velocidade relativa, que sai direto. Vou fazer das duas formas, que o objetivo é fazer com que vocês tenham o maior número de ferramentas possível. Então a primeira situação seria, ó, S do carro, tá? Eu vou botar aqui, eu vou botar do carro, vai ser o seguinte. S é igual a S0 dele, a posição dele eu vou considerar como posição 0 e a do caminhão como posição 60. Então a posição dele vai ser 0, mais a velocidade dele é 80 vezes o tempo. Quando eu for fazer a do caminhão, eu vou botar o seguinte, ó. Do caminhão eu vou botar K, que é caminhão, pronto. Vai ser a posição inicial dele, vai ser 60, mais qual é a velocidade dele? 60 vezes o tempo. Então, aqui, quando eu igualar, vai ser onde o carro vai encontrar com o caminhão. Então, isso vai ser 80t é igual a 60t mais 60. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aí aqui. Beleza.
Então aqui é 60t mais 60. E aí eu passo para o outro lado, dá 80t menos 60t é igual a 60. 20t é igual a 60. T é igual a 60 sobre 20, que isso dá 3 horas. Ponto. Pô, legal, Vantos, achei tranquilo. Tá, mas existe uma outra forma, que é a forma da velocidade relativa, com que eu falei para vocês que eu acho mais simples. Então, ó, um tá atrás com 60, um tá atrás com 80, tá aqui o carro com 80. E nós temos o caminhão na frente com 60. Tá? Nós temos a distância entre eles, que é de 60 km. E aí, qual é a grande situação? A gente vai fazer a situação da velocidade relativa. Velocidade relativa é quando eles estão na mesma direção e mesmo sentido, tá? O que a gente faz com relação à velocidade relativa? A velocidade relativa, nesse caso, é a diferença entre eles. O que quer dizer essa velocidade relativa, que é a diferença entre eles, Vandos? Quer dizer que é como se o da frente, que está a 60, estivesse parado, e o atrás, né, que no caso seria o carro, estivesse com uma velocidade relativa de 20 km. Beleza? Então eu vou fazer só o seguinte, ó. Velocidade é espaço sobre tempo. A velocidade nós temos que é 20, o espaço nós temos que é 60 e o nosso tempo, que é o que a gente quer descobrir, passando para o outro lado, ΔT é igual a 60 sobre 20, que isso é igual a 3 horas. Ou seja, duas formas de se resolver esse tipo de questão. Tranquilo? Questão número 6. Então, para explicar o princípio da troca de calor, o professor realiza uma experiência misturando no recipiente térmico 300 gramas de água com 200 gramas de água a 10 graus. Então a gente vai desprezar a perda de calor para fora, né, para o meio externo. A temperatura de equilíbrio térmico da mistura, ou seja, a situação de calorímetro. Então Q1 mais Q2, isso tem que ser igual a zero. Ou seja, Vandos, toda vez que a gente tem essa situação de calorímetro, o que a gente vai fazer? Como é que nós vamos agir? Simples, galerinha. Pega-se todos os elementos que estão em reação nesse, né? Então, que está havendo a troca de calor dentro do calorímetro, faz-se o somatório, tá, de todos esses calores, e isso tem que dar igual a zero. Qual é o entendimento disso? Simples, rapaziada. Alguns irão perder calor, outros irão ganhar calor, tá? Como não há perda para o meio externo, o que tem que haver? Quem perdeu, tá? Quem perdeu, alguém vai ter que ganhar isso aí. Ou seja, essas trocas, no total, o somatório sempre vai dar zero. Então agora, ó, eu tenho 300 gramas de água a 80 graus. Então vamos lá. M vezes C vezes... Vou botar aqui a temperatura inicial dele, que é 80. Menos... Não, no caso, deixa eu apagar aqui. A final dele é θ, menos a inicial, que é 80, mais a 2. A situação 2 é 200 gramas de água a 10 graus. Então, massa vezes calor específico, vezes temperatura final, que eu não sei, menos a inicial dele, que é 10 graus. Tá aqui. Isso tudo é igual a zero. Vou substituir as massas. Então, ó, 300 vezes... eu tenho que colocar o calor específico da água? Gente, ele não deu aqui, tá? Mas normalmente, como isso aqui é a prova da UERJ, na prova da UERJ, lá no início da prova, né, eles vêm dizendo as unidades. Então, calor específico da água, calor específico do metal, o que precisar, eles vão dar esses dados lá no início da prova. Mas nesse caso aqui, a gente não vai precisar, tá? Não vai precisar. Por que não, Vandes? Calma, você vai entender por que não vai precisar. Ó, 300 vezes o calor específico da água, vezes θ menos 80, mais... Ou seja, 200 do outro, vezes o C, vezes o θ, menos 10 graus. Isso tem que dar zero. Agora eu vou fazer as atribuições, ó. 300C vezes θ, menos 3 vezes 8, 24. Aí, 3 zeros. C, mais... vai ficar 200C, então vai ficar 200C Δθ, menos 200 vezes 10 dá 2000,
C. Isso é igual a zero. Ponto. Aí agora eu vou botar o quê? 300 com 200, isso dá 500 calor específico da água vezes o θ. Vai ser igual, vou passar os outros para o outro lado. Vai ficar 24.000 mais 2.000, isso dá 26.000 calor. Aí o que eu posso fazer, Evandro? Eu posso simplificar isso com isso. Exatamente. Então, ó, 500 Δθ é igual a 26.000. Então aí, ó, posso simplificar 0 com 0. Isso vai dar θ igual a 260 dividido por 5. Então, se a gente pega 270 e divide por 10, isso dá 26. Como é por 5, isso vai dar 20 graus, tá? Então, isso... Ah, não, minto, 52. 52, 260 por 5, isso dá 52. Então, deixa eu apagar aqui, viajou. Então, aqui, 52 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio dessa brincadeirinha aqui. Então, vamos lá, galerinha. Agora a questão 7. Questão seguinte. Questão 7, a gente tem alguns aparelhos domésticos, tá? E ele quer saber o custo, quanto é que ele vai ter que pagar no final do mês, relativo a esses materiais que ele me citou aqui. No caso, ar-condicionado, geladeira e lâmpada. Então, vamos pensar o seguinte. Vamos separar aqui, ó. Vamos pegar o nosso ar-condicionado. Então, o nosso ar-condicionado, ele tem dois ar-condicionados. Então, a gente vai fazer o seguinte. Tempo de uso diário, 8 horas. Então, vamos primeiro calcular no mês. No mês, quantas horas foi utilizado o ar-condicionado? Então, no mês eu tenho 30 dias vezes 8 horas por dia. Nós temos 240 horas de utilização do ar-condicionado. Vou dar um espacinho, vou colocar aqui embaixo da geladeira. Na nossa geladeira, nós temos uma geladeira, mas o tempo efetivo de uso diário, 12 horas. Isso no mês nos dá 30 vezes 12, que isso dá 360 horas de uso, tá, da geladeira. E agora nós temos aqui a nossa lâmpada. Quando nós tivermos a nossa lâmpada, nós temos 10 unidades dela, mas a gente vai colocar isso só depois, tá? O tempo efetivo de uso diário dela é 6 horas por dia. Nós temos 30, então 30 vezes 6. Até aqui tudo bem. Nós temos 180 horas. Agora, vem para a seguinte situação. Qual é a potência dissipada por cada material? Então, o nosso ar-condicionado, nós temos duas quantidades, tá? Então, vamos botar assim, o gasto, tá? Vamos botar o gasto com o ar-condicionado. Nós temos 2 ar-condicionado vezes a potência dele, que é 1,5, vezes o tempo que foi utilizado, que a gente já calculou aqui, que é 240. Isso aqui já vai me dar o quilowatt-hora consumido por ele no mês, tá? Então, 2 vezes 1,5 dá 3, 3 vezes 240, nós temos 720 kWh utilizado só pelo ar-condicionado. Agora nós vamos ter o nosso gasto com a geladeira. Nós temos uma geladeira, vezes a potência dela é de 0,35 kW, vezes o tempo total utilizado por ela, que é 360. Isso vai dar 126 kWh utilizado no mês. E agora vamos para a nossa lâmpada. Só que na nossa lâmpada nós temos o gasto dela de quanto, Wanderson? 10 unidades. Cada lâmpada tem 0,1 kW, vezes o tempo efetivo utilizado por ela, que foi 180. Isso vai dar 10 vezes 0,1 dá 1. Então isso dá 180 kWh. Então agora a gente vai fazer só o que, Wanderson? A gente vai somar. 720 mais 180 mais 126. Então tá aqui, 720 mais 180 dá 900. Mais 126. Isso dá 1026 kWh. Ou seja, ele me disse que 1 kWh é 0,5, ou seja, 50 centavos. 1026 vezes 1 sobre 2,
Isso vai me dar R$ 513. Isso é que eu vou gastar no meu querido mês. Então vamos para a questão 8. Questão 8 é o seguinte, ó. Observe na tabela os valores da temperatura dos pontos críticos, tal, nesse termômetro. Então, ó, considere que no intervalo de temperatura entre os pontos críticos do gelo e da água, o mercúrio em um termômetro apresentado dilatação linear. Nesse termômetro, o valor da escala Celsius, correspondente à temperatura de 313 Kelvin, é igual a... Gente, tem uma forma fácil de fazer isso? Tem uma forma muito fácil. Qual é a primeira forma de se fazer? Tá aqui, ó. Temperatura em graus Celsius é igual temperatura... Não, minto. Temperatura... Cadê a borracha, gente? Tá aqui. Temperatura em Kelvin, tá? Temperatura em Kelvin vai ser igual a temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Então a temperatura em Kelvin nada mais é do que a temperatura em Celsius mais 273. Fácil. Beleza? Então aí a gente vai poder simplesmente pegar ali 313 diminuído de 273. Ó, 313 menos 273 dá 40. Então a temperatura vai ficar 313 é igual a graus Celsius mais 273. Passando para o outro lado, graus Celsius, isso é igual a 40 graus Celsius aqui. Beleza, fácil. Simples, Wanderson, achei muito tranquilo mesmo. Ou, Wanderson, a gente pode fazer uma outra situação. Pode fazer isso aqui, gente, ó. Então, ó, 0 é 273. 373 é igual a 100. Ele quer saber a temperatura de 313. Então, 313 está aqui. A variação em Kelvin é igual à variação em Celsius. Ou seja, de 313 até 273 variou-se 40. Então, aqui, igual a 40. Beleza? Fácil? Então, vamos agora para a nossa questão 9. Questão 9 é o seguinte... O gráfico vai indicar o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância, tá? Que ao receber um calor de uma certa fonte passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em calorias por grama é... Gente, prestar muita atenção nesse tipo de questão, tá? Porque preciso saber, né? Eu preciso determinar onde que é a parte sensível, onde que eu vou usar calor latente. Olha essa situação 1 aqui. Na situação 1, o que está acontecendo, Wanderson? Exatamente, está havendo a variação de temperatura. Se está acontecendo essa variação a gente está sempre associando a calor sensível. Já na situação 2, está aqui. Na situação 2 nós temos uma temperatura constante, ou seja, nesse momento está ocorrendo a mudança de estado. Ou seja, aqui nós vamos utilizar o calor latente, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, Wanderson? Simples, gente, ó. Qual é a quantidade de calor? 300 até 1000. Ou seja, a quantidade de calor nessa situação de 300 até 1000 é uma variação de... Tá ali, ó. 700. Então a quantidade de calor eu já tem 700 calorias. E nesse pedaço, essa quantidade de calor é igual a M vezes L, que é o nosso calor latente de fusão que ele está pedindo. A nossa quantidade de calor nós já temos, a nossa massa também ele já deu, e nós temos o nosso L. O nosso L nada mais é do que 700 sobre 10, que isso é igual a 70, tá? 70. Belezura? Foi? Suave? Letra A. Tranquilidade? Agora, para finalizar a nossa questão 10. Gente, a nossa questão 10. Wanderson, aqui eu preciso do conceito físico de período, frequência, que aí eu vou usar movimento circular, que... Calma, não é tão de calma, vamos pensar, vamos pegar as ferramentas que nós temos e vamos utilizar, calma.
Olha, vamos ler primeiramente. Eu tenho equipamento industrial. E esse equipamento industrial tem duas engrenagens A e B. Eles giram 100 vezes por segundo. Tá? Então, né? Não tenho a ideia ainda, antes do que é frequência, não sei o que é período, não sei isso, calma. Mas vamos fazer o seguinte. A engrenagem A e B, elas giram 100 vezes por segundo. Então, a engrenagem A, ela vai girar 100 vezes, ó, 100 vezes por segundo, em 1 segundo. Tá aqui, ponto. Vamos, eu só sei fazer assim, tudo bem. Ele vai girar 100 vezes em 1 segundo. Então, em 1 segundo, esse cara girou 100 vezes. Nossa, ele tá bem rápido, né, Vandos? É, tá bem rápido. Aí eu venho pro meu B. O meu B não, o meu B ele já fala o seguinte, Vandos, o B, ele é brabo. O B, ele vai girar 6.000 vezes. Então, 6.000 vezes. Mas é em 1 segundo também? Não, é em 1 minuto. Tá, então é 1 minuto, tá aqui. Vandos, mas eu queria até analisar os dois, mas o primeiro ele analisa, ele faz 100 vezes em 1 segundo. O B não, o B ele faz 6.000 vezes, mas é em 1 minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar na mesma unidade, vou colocar no mesmo tempo, vou botar em segundo, porque aí eu posso analisar para ver, eu consigo ver quem é que gira mais. Beleza, então vamos analisar isso aí. Ele gira 6.000 vezes, tá aqui, tudo bem. Só que 1 minuto, Vandes, eu sei que tem 60 segundos. Ah, beleza, suave. Então você conseguiu ver isso aí, tá bom. Que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar 0 com 0, vai ficar, Vandes, ele ficou 600 vezes agora em 6 segundos. Pô, mas ali em cima ele faz em 1 segundo, Vandes. Eu posso dividir por 6 ambos? Pode, sem problema nenhum. Então, quando você dividir por 6, em cima vai dar 100. E embaixo vai dar 1. Aí o B, Vandos, girou 100 vezes em 1 segundo. E o A girou... Ué, então quer dizer que eles giraram a mesma quantidade? Sim. Então, quando a gente fala o período da engrenagem A e o B, quando eu for fazer... Ah, Vandos, eu não lembro o que é período e o que é frequência, mas, gente... Um faz 100 vezes por segundo. O outro também faz 100 vezes por segundo. Tá? Independente de você saber o que é período, o que é frequência, quando você for fazer a relação entre eles, você consegue comprovar aqui que eles são iguais. Tá? Beleza? Então, quando você faz A sobre B, ó, ou seja, T de A sobre T de B, você vai ter 1, porque eles são iguais. Ou seja, 5 por 5 dá 1, 10 por 10 dá 1, 1 milhão por 1 milhão dá 1, ou seja, 1. Essa é a relação. Valeu, galerinha! Espero que tenham gostado e até a próxima!